A paz do Senhor, meus amados, boa tarde. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 48 ao 58, que diz assim: As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Versículo 48. Os judeus lhes responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: Não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que, se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentar a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Somente até aqui, meus amados. Eu acabei de ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 48 ao 58, né? Nesses versículos aqui, nessa passagem em que Jesus ele estava, né, falando acerca dele, testemunhando acerca dele para os judeus, muitos creram, né? Porém, mesmo esses que creram, ainda assim, eles não entendiam aquilo que o Senhor estava falando. Eles eram como o profeta Jeremias disse: tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham mente, mas não entendiam, tinham olhos, mas eram cegos. Eles não conseguiam entender e enxergar que aquele que estava diante deles era o Filho de Deus, era o próprio Deus Filho, né, que se fez carne para habitar em meio a eles e para que a salvação também alcançasse eles. E nessa passagem aqui, né, em algumas anteriores e em alguns versículos adiante, são os versículos onde mais esses homens, né, esse povo, os fariseus e os judeus mesmo, né, perseguiam e tentavam matar Jesus. E nesses versículos aqui, e em alguns que antecedem esses versículos, eles falam muito que Jesus estava endemoniado, tentam apedrejar ele, e Jesus ele fala aqui coisas muito importantes, né? Quando esses homens eles acusam o Senhor Jesus de estar endemoniado, só pelo fato dele curar os enfermos, libertar os cativos, pregar a verdade, né? Falar a verdade, eles diziam só pelo fato do Senhor Jesus estar fazendo a vontade do Pai, né? Porque aqui em João 8, versículo 29, Jesus diz assim para esses homens: Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus ele estava fazendo a vontade do Pai, ele estava fazendo aquilo que agradava ao Pai. E só pelo fato de Jesus estar fazendo a vontade do Pai, obedecendo a palavra do Pai, como ele mesmo diz aqui, né, no versículo 55 de João 8, mesmo ele fazendo a vontade do Pai, obedecendo a palavra do Pai, pois o Filho conhece o Pai e assim também o Pai conhece o Filho, esses homens julgavam Jesus estar endemoniado, julgavam Jesus estar expulsando demônios em nome do príncipe dos demônios, né? E foi quando Jesus falou que um reino não pode estar dividido. Satanás não pode expulsar demônios por ele mesmo, porque senão o reino dele estaria dividido, e um reino dividido não permanece de pé, né? Ele desaba. Ou seja, meus amados, e o que o Senhor Jesus ele nos ensina aqui também nessa palavra que é extremamente importante,
é quando ele fala aqui no versículo 50, eu não estou buscando glória para mim mesmo, mas existe quem busca e quem julga. E asseguro que, se alguém obedecer minhas palavras, jamais verá a morte. No versículo 50, o Senhor Jesus ele deixa claro aqui que ele não está buscando a glória para ele, né? Em muitos outros versículos aqui em João, Jesus fala que ele veio para somente fazer a vontade do Pai, que nada do que ele faz é por conta própria, mas é porque o Pai manda ele fazer, porque ele está aqui para cumprir a vontade do Pai, para que o nome do Pai seja glorificado, né? E assim também nós devemos ser nos dias de hoje, meus amados, na mesma maneira que Jesus não buscou a glória para si, mas buscou obedecer e fazer a vontade do Pai, para que o nome do Pai fosse glorificado, nós também devemos viver da mesma maneira, né? E quando o Senhor Jesus fala que jamais, todo aquele que obedecer a minha palavra jamais verá a morte, o Senhor está falando aqui que não será condenado, porque a condenação, ela nada mais é do que a morte eterna, né? O pranto, o choro, o ranger de dentes não será condenado, mas a salvação, ela significa a vida eterna. A salvação é a vida eterna com o nosso Senhor Jesus, com o Pai Todo-Poderoso, né? Nas regiões, né? No reino de Deus, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá fome, não haverá tristeza, não haverá enfermidades, não haverá nada em que nos machuca, nos fere e nos causa dano. Não haverá nada disso, só haverá alegria, cânticos, né? O nosso Senhor Jesus. E então todo aquele que obedecer a palavra do Senhor jamais verá a morte, porque a salvação, ela é a vida eterna. A salvação nada mais é do que a vida eterna. E todo aquele que obedece a palavra do Senhor obtém a vida eterna, tá? É o que o Senhor fala aqui. Por quê? Jesus, quando ele esteve nessa terra, né? Quando Jesus se fez carne e viveu em nosso meio e deixou todos esses ensinamentos, ele estava obedecendo a palavra do Pai. E como ele estava obedecendo a palavra do Pai fielmente, da mesma maneira nós devemos obedecer a palavra dele, né? Porque o Senhor Jesus obedeceu a palavra do Pai enquanto estava na terra. E nós devemos obedecer a palavra de Deus Filho, que é o Senhor Jesus, enquanto nós estamos aqui. E mesmo Jesus fazendo a vontade do Pai, obedecendo ao Deus Pai em tudo que o Senhor mandava ele fazer, ainda assim, meus amados, o Senhor, ele era julgado, ele era apedrejado, ele era caluniado, ele era crucificado, né? Chamavam ele de endemoniado, e aqui ele falou que os homens, os judeus, diziam que Jesus estava endemoniado, e ele falou no versículo 49, eu não estou endemoniado, ao contrário, eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Por quê? Porque Jesus, ele falava tudo aquilo que o Pai mandava ele falar, ele agia e vivia conforme o Pai desejasse que ele vivesse. Mas ainda assim, o povo desonrava ele, né? O povo caluniava, chamava ele de endemoniado, apedrejava ele, né? Procurava muitas maneiras de condenar e de matar ele também, principalmente os fariseus. Mas ele estava aqui para honrar o Pai. Tudo o que o Senhor Jesus fazia era para glorificar o nome do Pai. Tudo que o Senhor Jesus falava era para glorificar o nome do Pai. No versículo 50 ele fala, não estou buscando a glória para mim. E existe quem busca e quem julgue. Aqui ele estava falando dos fariseus. Porque os fariseus, e hoje em dia existem muitas pessoas, meus irmãos, que buscam a glória para si, que fazem e querem receber a glória que é de Deus. Mas não faça isso, porque em Isaías, capítulo 42, né? Deixa eu abrir aqui. Isaías, capítulo 42, está escrito assim, ó, 42, versículo 8. O próprio Deus falando na boca do profeta Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória e nem a imagens o meu louvor. Ou seja, Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não dá a glória dele para ninguém. Então, tudo o que nós fizermos, tudo que nós falarmos nessa terra, tudo aquilo que nós cumprirmos no nosso propósito, no chamado que nós fomos chamados para exercer, devemos dar toda a glória ao Pai, porque o Pai não divide a glória dele com ninguém. E quando o Pai vê
que existem homens, né? Porque existem muitas pessoas hoje em dia, homens que eu falo são seres humanos, tá, meus amados? Quando o Senhor quando Deus Pai vê que existem pessoas tomando a glória que é dele para si, né, como se elas tivessem o poder de fazer, como se elas tivessem o poder de falar, né, de curar, de libertar, como se elas fossem algo, e nós sabemos que não somos nada, porque nós somos barro, viemos do barro e retornaremos para o pó. Do pó viemos e ao pó retornaremos. E quando Deus vê que existem pessoas que estão tentando roubar a glória que é de Deus para si, ele abate, ele arranca e ele deixa a pessoa sem nada, tá, meus amados? Então não devemos tomar a glória que é de Deus para nós, né? Como Jesus fala aqui, a partir do versículo 54, ele diz assim: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Então, se a gente glorificar nós mesmos, né, essa glória de nada significa. Não vai valer a nada, não importa nada, não significa nada, porque nós não somos dignos de receber honra nenhuma, nem glória nenhuma, nem poder nenhuma, nem majestade nenhuma. O único que é digno de receber poder, honra, glória, louvor, majestade, ação de graças, né, adoração, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós não somos dignos de receber nada disso. Mas, como Jesus fala aqui, o meu Pai é quem me glorifica. Então, quando nós damos a glória que pertence ao Senhor, quando nós damos essa glória para Ele, Ele irá nos honrar. Tá? Ele irá nos honrar da forma que Ele quiser nos honrar. Então devemos sempre dar a glória para o Senhor, porque a glória não é nossa. Tudo aquilo que nós fazemos, nós somos somente instrumentos nessa terra, meus amados. Nós não temos o poder de fazer nada, nós não podemos fazer nada que não nos tenha sido dado pelo Pai. Se nós podemos curar, é porque o Pai nos deu o dom de curar. Se nós podemos acalmar corações, é porque o Pai nos deu o dom de acalmar os corações. Se nós podemos consolar aqueles que choram, é porque o Pai nos deu o dom de consolar os corações daqueles que choram. Se nós podemos cantar, é porque o Pai nos deu esse dom. Se nós podemos pregar, é porque o Pai nos deu esse dom. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então essa glória, ela não é nossa, porque até aquilo que nós temos, que nós exercemos de melhor, foi nos dado pelo Pai. Então a glória e a honra é do Pai, não é nossa. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é soberano. Quando ele vê que tem alguém querendo roubar e tomar para si a glória que é dele, ele abate e arranca tudo, tá? Deus, ele arranca tudo e deixa a pessoa sem nada, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele abate o altivo e o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Por quê? Porque não é a gente que faz, não é a gente que cura, não é a gente que liberta, não é a gente que transforma, que restaura, não. É o nome de Jesus que tem poder, e esse poder foi dado por intermédio do Pai. Então toda a glória e toda a honra é do Pai, pertence ao Pai. E nós temos que dar ao Pai aquilo que é dele, né? Temos que dar aquilo que é devido a cada um. Se alguém merece honra, dá honra. E ao que merece tributo, tributo, imposto, imposto, né? Então devemos dar para cada um aquilo que se é devido. E a glória pertence ao Pai, então devemos dar a glória a Ele, e o Senhor nos honrará. Mas a honra do Senhor é infinitamente maior e melhor do que a honra dessa terra. A honra do Senhor é infinitamente maior e melhor do que elogios, bajulações, presentes, falsas honras, né? Que muitas pessoas só nos querem dar enquanto nós somos beneficentes para com eles, enquanto nós somos úteis para eles. Então a honra que o Senhor nos dá é infinitamente maior e melhor do que qualquer ser humano poderia nos dar nessa terra. E no versículo 55, Jesus diz para esses judeus: vocês não conhecem o Pai, né, no caso, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Então,
Jesus, ele glorificava o Pai porque ele obedecia a palavra do Pai. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos glorificando a Ele. Quando nós andamos no caminho do Senhor, que é aqui na palavra, tá? Quando nós seguimos aquilo que o Senhor nos ensina na palavra, nós estamos glorificando a Ele. Quando nós reconhecemos que não podemos fazer nada, que não somos nada, que não somos dignos de nada, e damos a honra e a glória para o Pai, nós estamos glorificando a Ele, né? E Jesus diz aqui que conhece o Pai, porque o Filho conhece o Pai, assim como o Pai conhece o Filho, e todo aquele que obedece a sua palavra jamais verá a morte. Então, meus amados, aos que dizem, eu creio no Senhor, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Amém. Crer é um grande passo, se não o primeiro passo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas, meus amados, a palavra do Senhor diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Crer é o primeiro passo. E o segundo qual é? Obedecer a palavra do Senhor. Porque quem crê em Jesus, meus amados, vamos raciocinar. Quem crê em Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus. E quem crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele se despiu da majestade de glória, deixou o seu trono no céu, se fez carne para habitar em meio a nós, para morrer na cruz e nos dar a salvação eterna. E quem crê que Ele fez tudo isso, também crê que Ele deixou a sua palavra para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos um caminho de vida, e de vida que vai nos trazer vida e salvação. Crer que Ele pode nos perdoar o nosso pecado. Então, crer é um passo, é o primeiro passo, e é um passo enorme. Mas obedecer também é prioridade, meus amados. Obedecer, todo aquele que obedece, como o Senhor Jesus fala aqui também no Evangelho de João, aquele que tem, guarda e pratica os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei. E o meu Pai também o amará, e eu me manifestarei a ele. Né? Não é exatamente assim, porque me deu um branco agora, mas é como isso, meus amados, está escrito em João, né? Então, se a gente crê que o Senhor Jesus é o Deus Filho, que se fez carne e habitou em nosso meio para nos dar a salvação, nós também vamos crer que precisamos obedecer a palavra dele, que a palavra dele é vida, que a palavra dele é libertação, que a palavra dele é fonte de águas vivas e que nós devemos obedecer a palavra dele, tá? Então, o crer é um passo muito grande, mas o obedecer é extremamente necessário, porque não adianta, meus amados, a gente somente crer, não adianta a gente só crer, a gente precisa obedecer também, tá? Porque crer, até os demônios creem que Jesus é Filho de Deus. Crer, até Satanás crê e sabe que Jesus é Filho de Deus. Então, eles creem, mas eles não obedecem, tá? Satanás crê, sabe que Jesus é Filho de Deus, mas ele não obedece. Tá? Não obedeceu aquilo que Deus queria que ele obedecesse. Por isso, ele foi condenado. Tá? Então, nós devemos crer, sim, com toda certeza, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas devemos obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a voz do Senhor, né? Obedecer as instruções, tudo aquilo que o Senhor nos dizer para fazer, né? E, meus amados, se vocês prestarem atenção aqui, nesses versículos aqui, vocês veem que mesmo Jesus, ele fazendo a vontade do Pai, mesmo Jesus renunciando, abrindo mão de tudo para fazer a vontade do Pai, eles julgavam o Senhor, queriam apedrejar Jesus, chamavam ele de endemoniado, porque é assim, meus amados, a partir do momento que a gente deseja, que a gente toma a decisão de renunciar à nossa própria vontade, tá? Eu falo isso por conta própria, por experiência própria. A partir do momento que a gente decide renunciar à nossa vontade, a partir do momento que a gente decide renunciar à nossa carne para fazer a vontade do Pai e para glorificar o Pai através da vontade dele, muitas pessoas que não aceitam o evangelho da verdade
vão nos julgar mesmo, vão nos perseguir, vão falar que a gente está endemoniado, vão falar que a gente é mentiroso, né? Vão criar muitas coisas, vão querer nos apedrejar, nos chicotear, nos perseguir, assim como fizeram com Jesus, meus amados, da mesma maneira. E se isso está acontecendo com você, se alegre. Se alegre, porque o mesmo aconteceu com Jesus quando ele estava agradando ao Pai. João 8, versículo 29, está escrito assim: aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho. Por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, se você está sendo perseguido, caluniado, humilhado, chicoteado, apedrejado, se alegre. Isso significa que você está fazendo aquilo que agrada ao Pai. Porque é impossível agradar ao Pai e agradar aos homens da mesma maneira. Não, é impossível. Ou você agrada ao Pai, ou você agrada aos homens. Quando você está agradando os seres humanos nessa terra, você está desagradando ao Pai. Tenha certeza disso. Se você está recebendo muito tapinha nas suas costas, muito elogio, muita bajulação, ai, fulano de tal prega, olha como prega, o céu abre, o fogo desce, que não sei o quê. Pode ter certeza, você está desagradando ao Pai. Porque é impossível você agradar ao Pai Celestial e agradar aos homens. Porque, meus amados, muitos seres humanos nessa terra, a maioria esmagadora, não quer viver a verdade, não quer renunciar, não quer aceitar isso daqui, ó, que é a palavra da verdade. Aí pega a palavra da verdade e transforma numa mentira, transforma num conto de fadas, transforma em mel com açúcar, né, para todo mundo achar agradável e atrair mais gente, cada vez mais gente, como se isso daqui fosse o gênio da lâmpada. Mas Jesus não é gênio da lâmpada não, tá? Jesus não é gênio da lâmpada. Jesus não é gênio da lâmpada que você chega, pede carro, ele te dá, pede casa, ele te dá, pede mansão, ele te dá, pede dinheiro, ele te dá, pede empresa, ele te dá. Não, Jesus não é gênio da lâmpada que a gente só procura quando precisa de alguma coisa. Não, Jesus veio nos dar a salvação, libertação, transformação, cura. E é claro que quando o Pai se agrada de nós, ele nos abençoa. Quando o Pai se agrada de nós, ele nos prospera. Mas o objetivo principal não é prosperar. O objetivo principal não é ter carro, ter casa, ter mansão, ter fama, não. O objetivo principal é obedecer ao Pai, é fazer a vontade do Pai, para que isso agrade ao Pai e que o Pai seja glorificado por meio disso, tá? Então, meus amados, não podemos roubar a glória de Deus, porque a glória é dele. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Na palavra do Senhor diz que ele é o criador dos céus, da terra e de tudo que nelas há. O Senhor fez absolutamente tudo e a terra é o estrado de seus pés. Para que a gente tenha a ideia, está escrito na palavra do Senhor que a terra é o estrado dos seus pés. Para que a gente tenha o entendimento da grandeza do criador dessa terra, do criador da humanidade. Ele é tão grande, mas tão grande, que a terra é o estrado de seus pés. Então, não podemos tomar a glória desse Deus grandioso que é dele para nós. Não podemos, meus amados. Meus amados, a gente não pode querer ser aplaudido por algo que Deus nos deu a capacidade de fazer. A gente não pode querer ser ovacionado, elogiado por algo que Deus nos deu a capacidade de fazer. Não podemos querer ser bajulados, receber abraços, receber aplausos, elogios por pregar, por cantar, por fazer a vontade do Senhor, por libertar. Não, porque a glória de quem? É de Deus. Se a gente faz alguma coisa nessa terra, é porque Deus nos capacita para fazer. Se eu levo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, né, é porque Deus me capacita para fazer. Então, toda honra e toda glória é do Pai, não é minha. Toda honra e toda glória é do Pai, não é nossa. Não podemos roubar essa glória para nós. Não podemos querer ser elogiado, aplaudido, ovacionado, né, presenteado só por estar cumprindo a nossa obrigação como servos do Senhor, tá? Porque a nossa obrigação como servo é fazer a vontade do Pai, para que o nome dele seja glorificado e para que o Senhor se agrade em nós.
tá? É claro que o pai se agradando nos seus filhos e nos seus servos, ele abençoa conforme ele quer, porque Deus é um Deus galardoador, então ele sente prazer em abençoar a gente, ele sente prazer em presentear a gente, mas isso não deve ser a nossa prioridade, isso não deve ser a nossa prioridade, tá, meus amados? E a dureza do coração desses homens que escutavam Jesus era tão grande que todas as vezes que Jesus dizia alguma coisa, eles rebatiam, porque o coração deles estava extremamente endurecido. Eles não queriam escutar a palavra da verdade. Eles queriam sempre debater. E Jesus ia falando. Jesus conhecia, dizendo: eu afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Eles diziam: você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Aí eles apanharam as pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Meus amados, Jesus nunca mentiu. Em sua boca, em Isaías vai dizer que no Senhor nunca, Jesus foi um homem perfeito, que nunca se achou engano nenhum em sua boca, nem erro nenhum nele. Jesus foi 100% perfeito. Ele nunca falhou, ele nunca pecou, ele nunca errou e nunca falhará, porque ele é aquele que era, que é e que há de vir, né? Então no Senhor não há defeito, no Senhor não há falha, o Senhor é perfeito. E mesmo Jesus, que desceu na terra e foi perfeito, a vida dele todinha na terra, e é perfeito até hoje, quiseram apedrejar ele, chamaram ele de endemoniado, né? Queriam matar ele, caluniavam ele, queriam perseguir ele, entregar ele para ser morto. Mesmo Jesus sendo perfeito, vocês imaginem a gente, nós que somos falhos, nós seres humanos que somos falhos, que erramos, né? Que não somos perfeitos, que temos falhas, defeitos e pecados. Imagine a gente, meus amados, imagine a gente, tá? Se Jesus, perfeito, Filho de Deus, Jesus Cristo, que nunca pecou, santo, imaculado, se chamavam ele de endemoniado, imagina a gente, meus amados. Se você serve ao Senhor, faz a obra do Senhor, e nunca te caluniaram, nunca te perseguiram, nunca te apedrejaram, nunca te chamaram de endemoniado, você está fazendo a obra do Senhor errado. Você está fazendo a obra do Senhor errado. Porque todo aquele que faz a vontade do Pai, que obedece o Pai, que agrada ao Pai, deixa muitos nessa terra revoltados, soltando fumaça pela boca, tá? Então reveja, se examine e veja se você está fazendo a obra do Senhor há muito tempo e você nunca foi perseguido, nunca foi criticado, nunca foi caluniado, nunca te chamaram de endemoniado, nunca te chamaram de falso, de mentiroso, né? De falso crente. Durante todo esse tempo, então se examine, porque você está fazendo a obra do Senhor errada. Ou você está deixando de entregar o que Deus está te mandando, ou você está mais preocupado em agradar os seres humanos do que agradar a Deus. Em 1 Gálatas 10 vai dizer que nós temos que estar nessa terra para agradar ao Senhor e não aos homens, tá? Então busque agradar e fazer a vontade do Pai, para que o Pai seja glorificado, e o Pai vai nos guardar, vai nos livrar, vai nos proteger, e vai vir perseguição mesmo, meus amados, é assim mesmo. Se alegrem porque a gente está fazendo a vontade do Pai. Enquanto a gente estiver fazendo a vontade de Deus, a gente vai ser perseguido, vai ser caluniado, vão ficar com raiva da gente, vão inventar mentira a nosso respeito. É assim mesmo, tá? Porque Jesus foi... Com Jesus, então, meus amados, tá? E Jesus foi perfeito, Jesus nunca errou, nunca pecou, nunca fez nada de mal pra ninguém. Mas ainda assim, perseguiam, caluniavam Jesus, chamavam Jesus de mentiroso, tentavam tacar pedra nele. Imagina nós, meus amados, imaginem nós. Então vamos nos alegrar, vamos nos alegrar nas perseguições, vamos nos alegrar nas calúnias, nas afrontas, tá? Porque isso significa que a gente está fazendo a vontade do Pai. Isso significa que a gente está agradando a Deus, tá? Então, não tomem essa glória que não é nossa, é de Deus. Tá? Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? E quando alguém, mesmo pode demorar o tempo que for, tá, meus amados? Quando alguém toma a glória de Deus, Deus vai arrancar tudo e Deus deixa sem nada, para a pessoa não ter nenhum motivo para se gloriar mais.
Se a pessoa se gloria no carro, Deus arranca o carro. Se a pessoa se gloria em casa, Deus arranca a casa, tá? Tudo que a pessoa estiver se gloriando, querendo se achar maior e melhor que Deus, Deus vai e arranca, tá? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, vamos entender que toda honra e toda glória é do Senhor e é Ele quem faz, não somos nós, tá? Nós só somos instrumentos que o Senhor tem a misericórdia e a compaixão de nos usar, porque não somos merecedores nem de ser usados por Deus nessa terra, tá, meus amados? Que essa palavra permaneça em seus corações. João 8, versículos 48 ao 58, e o que diz que Jesus está fazendo aquilo que agrada a vontade do Pai é o versículo 29. Tá? Que essa palavra permaneça em seus corações, que a gente venha sempre a dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus, porque só Ele é digno de receber, e Ele é o Criador de tudo, Ele que tem todo o poder, Ele que manda, desmanda, faz e desfaz, tá? Fiquem com Deus e a paz do Senhor, amém?